Prezados irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo, venerando diácono Gabriel, venerandas religiosas, todos que estão também nos acompanhando, de suas casas, pelo nosso canal na internet. Hoje celebramos a festa de São João Maria Vianney. Então teremos essa reflexão sobre São João Vianney e depois a nossa reflexão durante o nosso novenário. De maneira bastante resumida, São João Maria Vianney nasceu quando estava estourando um pouquinho antes, da Revolução Francesa, 3 anos antes, mas viveu a sua infância, na explosão da Revolução Francesa, que tanto estrago, trouxe para a França, e para a fé católica ali, e dali depois espalhando-se pelo mundo inteiro. O que é importante para nós destacarmos é que no tempo em que se vivia em que ele viveu de modo especial, essa grande perseguição à igreja, onde ele via os sacerdotes que não podiam andar pelas ruas identificados com a sua veste sacerdotal, onde ele via que não se podia, como nós temos hoje, publicamente, temos a Santa Missa, as atividades religiosas, procissões. Ainda na sua infância viu tudo isso proibido. Os padres ficaram fiéis à igreja, a Roma, iam celebrando nas comunidades rurais, nas casas, e passavam pela estrada disfarçados de trabalhadores do campo, com a ferramenta na mão, disfarçados, para que não fossem presos e os fiéis não ficassem sem a Santa Missa, sem os sacramentos. Um grande fervor naquele povo que desejava ardentemente o nosso Senhor, ser fiel à igreja. E no meio de tudo isso, foi crescendo no coração daquela criança o desejo de ser sacerdote. E pode nos parecer até bastante estranho isso. Mas foi no meio daquelas tribulações, sofrimentos e vendo o heroísmo daqueles sacerdotes, em que Deus concedeu a ele a graça e ele começou a desejar ardentemente isso. Não via um caminho como isso se poderia realizar. Seminários fechados, as próprias escolas fechadas, de modo especial no interior. Tanto que ele foi já alfabetizado aos 17 anos. Dedicou-se esse tempo ao trabalho do campo com a sua família. Mas uma família muito especial, a família dos Vianney, como era conhecida. Uma família de pessoas de Deus e que se dedicavam muito à prática da caridade. E era visível, e São João Maria Vianney presenciava isso na sua família, nos seus pais, esse grande zelo pela fé católica, esse grande cuidado e esse zelo em praticar a caridade. Acolhia muitos peregrinos que passavam pelos caminhos, era comum. Tiveram o privilégio de acolher um peregrino, depois foi um santo canonizado pela igreja, São José Bento Labre, que foi acolhido na casa dos Vianney. Quando tudo parecia que ia facilitar para ele, abrandando-se um pouquinho a revolução, e quando ele julgava que iria poder ingressar no seminário, ele foi convocado pelo exército, mas nos planos da providência de Deus, ele ficou depois, não, pela sua condição frágil de saúde, perdeu um dia o pelotão e ficou numa condição de desertor, teve que esperar a anistia para que pudesse voltar à sua vida normal. Ingressa depois no seminário, mas um jovem que foi alfabetizado aos 17 anos e que vai encontrar bastante dificuldade nos estudos. E depois de alguns anos teve que retornar para casa porque não conseguia avançar, o mínimo não é suficiente nos estudos. Mas o seu pároco era um homem de Deus e foi instruindo, particularmente a ele. Depois conseguiu que ele fizesse uma nova prova, uma nova avaliação e conseguiu uma aprovação mínima.
E São João Maria Vianney foi ordenado sacerdote. O bispo, olhando a grande fé, a grande piedade daquele jovem, e pelos seus limites naturais, o colocou nas menores paróquias da sua diocese. Foi para a pequena aldeia de Ars, em torno ali de 50, 60 casas, não mais do que isso. Até hoje, Ars ainda continua, não é pequena. Até hoje é difícil até o acesso, né? Ou seja, os meios de se chegar a Ars não é tão... Já tive a oportunidade, o privilégio de ir lá, não é tão fácil o acesso. E mais ainda naquele tempo, mas para lá foi São João Maria Vianney. E o recado, o conselho que ele recebeu do bispo foi esse: você vai para uma paróquia onde as pessoas não amam a Deus, vá lá. E vai implantar no coração daquele povo o amor a Deus. O que predominava naquela aldeia de Ars? Uma ausência quase completa da missa dominical. O trabalho, as pessoas dedicavam-se ao trabalho do campo também no domingo. Algo que muito feria os seus ouvidos, um povo habituado a blasfemar contra Deus. E também predominava nas poucas casas de Ars um número muito grande de tabernas, de bares, onde os homens passavam o domingo se embriagando, se embebedando, uma promiscuidade. E São João Maria Vianney vai para aquela pequena aldeia, uma pequena igreja, e ali começa o seu trabalho de oração, de pregação da palavra de Deus, de cuidado dos doentes, dos enfermos. E vai levar muitos anos, de maneira muito firme nas suas palavras. Na hora da novena, eu vou trazer para o tema de hoje um trecho de um sermão de São João Maria Vianney, com muita firmeza, com muita dureza até, mas sendo instrumento de Deus para tocar o coração daquele povo, confiante no poder transformador da graça, da oração, insistindo e batendo de maneira muito constante naqueles que eram erros tão constantes no meio do seu povo. E essa mudança foi tão grande, tão significativa, por obra de Deus, mas pelo seu ministério sacerdotal, imerso no meio de tantas tribulações, que anos depois, quando os peregrinos do mundo inteiro iam a Ars para assistir uma Santa Missa, ouvir uma homilia daquele sacerdote que não tinha a melhor aparência, não era das melhores, a dicção não era das melhores, mas o povo ia lá porque via nele um homem de Deus, E as suas palavras, como uma flecha incandescente, tocavam mais profundo das almas, dos corações. E de tal maneira que os paroquianos dele eram identificados nas ruas. Aquele ali é um paroquiano do cura de Ars. Tal a transformação, a mudança que aconteceu no seu povo. E ele, cheio de gratidão, louvando e bendizendo a Deus, pôde dizer já no fim de sua vida: Ars não é mais a mesma. Aquele homem que havia sido mandado embora do seminário, por uma dificuldade natural nos estudos, mas que tornou-se depois o modelo, patrono de todos os sacerdotes. Os papas se ajoelharam, se prostraram diante de suas relíquias, venerando as suas relíquias, o grande São João Maria Vianney. Alguns exemplos que são sempre muito significativos para nós. Essa transformação que aconteceu na sua paróquia, ele incutia tanto no povo cuidado nas palavras. Aquilo que tanto ofendia ouvir blasfêmias, palavras inconvenientes no meio do seu povo.
Conta-se um fato no livro da vida de São João Maria Vianney, os relatos todos, que chegava um grupo de peregrinos a Ars, e no caminho encontraram lá uns homens no trabalho do campo, com os animais lá empacados lá numa carroça, no meio da estrada, e os animais empacados. Os homens com todo o esforço, cuidado, tentando desempacar aqueles animais. Né? Quem já trabalha no campo, sabe a dificuldade disso. E as pessoas observavam, e o que é bastante interessante, que relataram. Um daqueles que estava ali, que conhecia, ou seja, aquela paróquia, disse: aqueles homens são paroquianos do cura d'Ars. O outro notou assim, mas o que identifica? Eles estão lá trabalhando no campo, né, cuidando lá dos animais, tentando desempacar aqueles animais. O que identifica como paroquianos do cura d'Ars? Estão lá nervosos com aqueles animais empacados. E até agora não disseram uma palavra ofensiva. Não pronunciaram uma blasfêmia, um palavrão. Eles são paroquianos do cura d'Ars, do cura de Ars. Nós podemos pensar o quanto São João Maria Vianney depois era grato a Deus, obviamente, em primeiro lugar, mas a transformação da sua paróquia. Conta-se nos relatos também, um homem ateu, né, e que, ouvindo por que estava todo mundo indo para Ars? Só tinha que ir a pé, não tinha meio de chegar lá, meio de transporte, dificuldade de acesso, aquele lugarzinho no interior. E todo mundo queria ir para lá, as romarias que não paravam, de todo o canto da França e do mundo. Ele foi um dia lá assistir aquele movimento todo, ficou lá em pé à porta da igreja, não querendo nenhuma manifestação de fé, lá mostrando-se alheio àquilo, frio a tudo aquilo que estava acontecendo. E quando ele retorna, perguntaram a ele: o que você viu em Ars? Respondeu em brevíssimas palavras: eu vi Deus em um homem. Foi isso que eu vi. Eu vi Deus em um homem. Humanamente, nada atrativo. Mas ali ele viu o próprio Deus na pessoa de São João Maria Vianney. Ou seja, obviamente, né, bem entendido isso. Mas eu vi Deus em um homem. E assim poderíamos colocar inúmeros relatos. E o quanto é importante e é proveitoso para nós termos a ciência disso, do poder transformador da graça de Deus, no sacerdote que era dedicado ao cumprimento do seu ministério sacerdotal, dedicado à pregação da palavra de Deus, ao sacramento da confissão, à assistência ao seu povo. E o quanto confiava na graça de Deus, o quanto queria e procurava conduzir o seu povo à adoração eucarística, à devoção a Jesus sacramentado. O quanto incutia no seu povo a necessidade de assistirem à Santa Missa mais vezes, receberem a Sagrada Comunhão. Os meios todos que a igreja sempre coloca à nossa disposição. A importância que ele queria colocar no coração do seu povo, do dom do sacerdócio católico. É de São João Maria Vianney aquela frase tão famosa dizendo que deixai uma paróquia 20 anos sem sacerdote e ali se adorarão os animais. O reconhecimento dos dons que Deus Nosso Senhor nos concede na igreja, pelo dom do sacerdócio católico. E o quanto nós precisamos suplicar e pedir a Deus sempre a perseverança dos sacerdotes, que nunca nos falte o dom do sacerdócio católico. O quanto nós precisamos ser gratos a Deus Nosso Senhor, todos os benefícios em toda a nossa vida que recebemos por meio dos sacerdotes como dom de Deus. O quanto nós podemos e precisamos rezar para que Deus suscite no coração das nossas crianças e dos nossos jovens o desejo de ser sacerdote. Com certeza São João Maria Vianney, vendo os sacerdotes sendo mortos, guilhotinados pela Revolução, e percebendo o quanto muitas almas ficariam sem o sacerdote, e aquilo também com certeza fez crescer no coração o desejo de ser padre, de trabalhar pela salvação das almas. Ontem nós tivemos um encontro de coroinhas lá no nosso seminário, foram 240 coroinhas, e propositalmente, providencialmente foi escolhido o seminário, para que os meninos que acompanham os sacerdotes no entorno do altar, possam, tocados pela graça de Deus, de alguma maneira, descobrir a sua vocação,
A vocação é um dom, é um chamado de Deus. Mas é preciso nós também cuidarmos do nosso coração para nós podermos ver esse chamado de Deus. E por isso que é importante, todos nós também em família, temos esse compromisso em trabalharmos pelas vocações, proporcionarmos um ambiente saudável cristão na nossa casa. Sabermos valorizar em nossa casa e nossa família, né, o dom do sacerdócio católico. Rezar e pedir a Deus, que Deus suscite no coração de seus filhos a vocação. Não é a família que vai dar a vocação a ninguém, mas pode pedir e suplicar ao Senhor. Que se uma de suas crianças ou jovens forem escolhidos, que reconheçam a vocação. Que consigam ver esse chamado, identificar esse chamado do Senhor. Que possam ver esse caminho de santidade, um caminho também de alegria. Um caminho de união com Cristo pregado na cruz. Mas que preenche o mais profundo da nossa alma. A tristeza para um sacerdote não é ter uma fila de confissão imensa, né? Muitas pessoas para atender, para distribuir a Sagrada Comunhão, muitos doentes para atender, não. A tristeza de um sacerdote é disponibilizar o horário de confissão e ficar sentado e não aparecer ninguém durante o dia inteiro. É se dispor a distribuir a Sagrada Comunhão, celebrar a Santa Missa e não aparecer ninguém ou poucas pessoas. Porque a sua missão, a missão do sacerdote é trabalhar pela salvação das almas. E é o que vai preencher o coração sacerdotal, trazer alegria ao coração de um sacerdote, servir a nosso Senhor, mas na pessoa de cada um dos seus filhos e filhas. E por isso, suplicarmos a Deus que Deus escolha entre as nossas crianças e os nossos jovens, almas generosas que queiram se consagrar a serviço da igreja, do bem das almas. Pedimos a intercessão de São João Maria Vianney, até para nós. Queremos que todo esse privilégio que nós temos, da nossa administração apostólica, da nossa Santa Missa tradicional, tudo isso que nós temos como privilégio, como o dom de Deus, e que nós precisamos sempre reconhecer esse dom, essa graça, esse olhar atento de Deus sobre nós. Mas obviamente para que isso possa se perpetuar, precisamos de mais e mais sacerdotes, obviamente. Podemos dizer até por um interesse particular para todos nós. É sempre bom nós lembrarmos aquela frase de São João Bosco, diz que de cada 3 jovens, ao menos um tem vocação sacerdotal. Ontem tinha 240 meninos aí, né? Uma conta rápida na matemática aí, ao menos 80, né? Um terço deles, né? De cada 3, um, ao menos 80. Ou seja, mas, mesmo que se não forem 80, né? Mas não é possível. Desses, né? Alguém precisa, né, reconhecer esse dom de Deus, de olhar esse caminho de santidade, esse caminho do sacerdócio. Os problemas, as crises pelas quais passa a igreja, de modo algum deve nos assustar ou afastar. E que ninguém ouse tirar do coração de alguém, de um menino, de uma criança, de um jovem, quando manifesta o desejo, ao menos começa a pensar em um dia ser padre. Que ninguém ouse a tal coisa. E nem procure abafar essa voz. Nenhuma criança, obviamente, nenhum jovem pode ir obrigado pelos seus pais de modo algum.
mas também não colocarmos impedimentos, obstáculos. Motivarmos, incentivarmos, levarmos ao sacerdote para ajudar a pensar, refletir. Quem sabe Deus pode estar me chamando, por que não eu, para a vida sacerdotal? Vamos hoje, prezados irmãos e irmãs, pedimos a intercessão de São João Maria Vianney, que dedicou toda a sua vida àquela paróquia, morreu aos 73 anos de idade, tendo dedicado a sua vida toda à salvação das almas, passando por meio de muitas tribulações, sofrimentos, perseguições, contradições. Mas era um homem de Deus, fiel à igreja, fiel à sua vocação, fiel aos seus compromissos. E que recebia com certeza a oração do seu povo para a sua perseverança. Portanto, rezemos a Deus nosso Senhor pela perseverança dos sacerdotes, rezemos pelos nossos seminaristas, pelos sacerdotes de modo especial da nossa administração apostólica, pelos nossos seminaristas, e para que Deus faça crescer sempre mais o nosso seminário, as vocações sacerdotais, para que todos os anos possamos ter um grande número de jovens subindo os degraus do altar, recebendo o dom do sacerdócio católico, para que nunca falte a nós e para que a igreja possa crescer, se fortalecer ainda mais e viver a sua missão de pregar, de anunciar a boa nova do Evangelho a todos os povos, para que todos conheçam, para que todos creiam, para que todos sejam batizados, para que todos se salvem. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Viemos todos de pé, juntos cantemos a nossa profissão de fé.